São todos muito bem-vindos à nossa classe de hoje, Vida de Cristo. Hoje é a primeira classe sobre o tema O Sermão do Monte. Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, no capítulo 4, versículo 23. Mateus 4, 23. Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o Evangelho do Reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoninhados, lunáticos e paralíticos. E ele os curou. E da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judéia e da além do Jordão, numerosas multidões o seguiam. Capítulo 5. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos os que se encontram na casa. Assim também brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Vamos orar. Obrigado, Senhor, que podemos, antes do início dessa palavra, levar o nosso coração ao Senhor em oração e dizendo que o Senhor é o nosso Deus e o seu Filho Jesus Cristo, o nosso Rei. Que grande é o nosso privilégio de assentar-nos, estudar junto a sua palavra, esperar que o Senhor fale conosco por meio dessa palavra. Essa é a nossa expectativa hoje, mais uma vez. E sabemos que no teu falar há cura, a restauração, a vida. Muito obrigado, Senhor. No nome do Senhor Jesus, nós oramos. Amém. Aula de número 39. São pelo menos 42 horas de lições sobre a vida do nosso Senhor Jesus Cristo aqui na Terra. Mais algumas horas nós teremos tido aula equivalente a uma disciplina de um curso universitário de 4 horas semanais de classe. O que é importante lembrar que nós não estamos estudando palavras humanas. Embora no nosso estudo tenha história, filosofia, ensinamentos, sabedoria, literatura, mas mais do que tudo isso, quando nós estudamos a Bíblia, nós estamos estudando a palavra de Deus. A palavra de Deus é viva. Ela muda alguma coisa em nós. Ela muda o nosso interior. Ela edifica algo em nós. E a nossa expectativa, quando passamos essas lições, essas classes com os irmãos e com as irmãs, é que você mesmo vá à sua Bíblia, faça a sua própria leitura e, claro, use também algumas diretrizes que nós damos à medida que vamos compartilhando. Mas a nossa expectativa nunca é ter ouvintes passivos. Por incrível que pareça, nem é ter ouvintes que
ouvem, aceitam e simplesmente se dão por satisfeitos, simplesmente com o ouvir. Embora o ouvir seja um ponto muito importante. É o começo, tal qual a leitura. Sem isso, não há possibilidade de revelação. Mas o nosso verdadeiro desejo é que todos aqueles que nos acompanham se tornem estudantes das suas Bíblias. Hoje nós estamos entrando na parte da narrativa da vida e obra do nosso Senhor Jesus Cristo, que menciona esse famoso parágrafo da Bíblia chamado o Sermão do Monte. Ele ocupa os capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus. Nós lemos, obviamente, só um par de versículos, talvez os 16 primeiros versículos, mas é uma porção da Escritura bem maior. E nós vamos nos ocupar pelo menos 2 vezes com esse sermão, provavelmente mais do que isso. Então, o que eu gostaria de sugerir para você que acompanha as nossas classes? Gaste algum tempo lendo esse sermão, o assim chamado Sermão do Monte. Gaste algum tempo lendo essas palavras. Na verdade, há alguns que recomendam até mesmo memorizar essas palavras. Jamais foram proferidas em toda a literatura humana. Jamais foram proferidas palavras tão elevadas quanto essas. Leia, releia, memorize, estude, use as nossas diretrizes, busque outras diretrizes, gaste tempo com a Escritura e você verá que a palavra de Deus ela mesma tem vida em si. É uma palavra que produz vida em nós. A palavra de Deus associada com a fé, entendimento e fé, ela se torna vida na nossa vida. Em algum momento essa palavra são verdades na Escritura, mas sendo estudada, lida, conhecida, compreendida, crida, ela se torna verdade na minha vida. Deixa de ser, num determinado caso, não andeis ansiosos, para não estou ansioso. Uma verdade que estava na Bíblia, agora é parte da minha vida. E claro que o principal objetivo dessa palavra sempre é apontar a pessoa de Jesus Cristo para nós. À medida que nós vamos lendo, o caráter de Cristo vai se tornando claro diante dos nossos olhos espirituais. A pessoa de Cristo se torna cada vez mais real para nós, até um dia que nós podemos dizer, como o apóstolo Paulo pode dizer, eu sei em quem eu tenho crido. Ou, como ele diz, o Espírito Santo de Deus dá testemunho ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Há muitas coisas que nós não sabemos explicar. Nós não sabemos como nós sabemos, mas nós sabemos. Esse que é o ponto que nós queremos mencionar. E é impossível alcançar esse nível de consciência da pessoa de Deus, consciência da presença de Deus, da realidade de Deus, sem o estudo das Escrituras. Se você quer ser um engenheiro, gasta no mínimo 5 anos de bancos escolares. Uma enfermeira, também 4 ou 5 anos. Um médico, um bom médico, são talvez 8 ou 9 anos. Alguns de nós que somos professores são 30 anos estudando. Às vezes, alguns de nós não gastamos nem 1 hora por semana estudando a palavra da vida. Não é de surpreender que, às vezes, enfrentamos problemas de relacionamento. Sabe construir um prédio? Engenheiro. Sabe construir um prédio de 50, 60, 70 andares e não sabe manter um relacionamento com seu filho. Sabe fazer uma cirurgia no cérebro de uma pessoa e não sabe preservar um casamento. Sabe
contabilidade, até mesmo de uma empresa multinacional, e não consegue manter um relacionamento equilibrado. O que significa isso? Falta de aprendizado de coisas que realmente interessam para a vida. E esse aprendizado só pode vir por meio do estudo da palavra de Deus escrita, por meio do conhecimento do Filho de Deus, através da palavra escrita. Então, queremos encorajá-lo, encorajá-la, vá até a sua Bíblia, leia essa porção da Bíblia repetidas vezes, até que ela se torne parte da sua personalidade. E certamente os frutos dessa leitura vão se refletir na qualidade de vida aqui e agora e, evidentemente, no futuro, na próxima era, o mundo que há de vir. Grande parte do que nós estamos fazendo agora é uma preparação para o mundo que há de vir. Um novo sistema onde vai reinar paz, justiça, alegria. Agora não existe esse reinado nem de paz, nem de justiça, nem de alegria, a não ser no coração daqueles que creem em Deus. Mas um dia isso vai ser manifestado materialmente, visivelmente, não só em realidade, mas também em presença física. Esse dia na Bíblia é descrito como o reino dos céus. Hoje o reino dos céus, ele é individual, ele é pessoal, ele é interior, é circunstancial, não menos real por isso, mas ele é espiritual. Um dia não somente espiritual, mas vai ser uma realidade, assim como os demais reinos que existem ou já existiram no planeta Terra. Um dia esse reino vai ser manifesto. E nesse dia a paz será, além de verdadeira, duradoura. A justiça vai ser real. O gozo eterno. Desfrutar de coisas boas para sempre. Aqui então a preparação para isso. Hoje nós começamos lendo o famoso Sermão do Monte, capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, pelo capítulo 4, versículo 23. Eu fiz isso de propósito. Por quê? Para tentar informar alguns daqueles que nos acompanham, que talvez não saibam, que essa divisão por capítulos e versículos na Escritura não é original. Ela foi sugerida há alguns séculos atrás, se a minha memória não me falha, por volta do ano 1700, mas eu não tenho 100% de certeza dessa data, já esqueci, mas por ali, 1700 ou um pouco antes, para facilitar a busca, e tem sido uma bênção isso, porque existem até mesmo, eu acredito que o Espírito Santo confirmou essa divisão da Bíblia em capítulos e versículos. Existem capítulos memoráveis na Escritura, Salmo 23, Isaías 55, Isaías 51, 1 Coríntios 13, Romanos 6, tem uma série de Hebreus 11, capítulos memoráveis, maravilhosos, Hebreus 11 sobre a fé, Salmo 23, consolo de ter ao Senhor Jesus como nosso guia, Isaías 55, a certeza de que a palavra de Deus vai se cumprir, Isaías 51, uma profecia maravilhosa de aquele judeu colocado numa cruz por oficiais romanos há 20 séculos atrás, é nada mais nada menos que o próprio Senhor Jesus Cristo, baseado na profecia. Mas, embora o Espírito Santo use esses capítulos para nos ajudar a localizar rapidamente algumas mensagens, amor, 1 Coríntios 13, às vezes a divisão entre capítulos e versículos não está exatamente de acordo com a sequência de pensamentos numa determinada passagem. Isso aqui é um exemplo. Se eu tivesse a opção de começar esse capítulo 5 em algum lugar, eu começaria no 4:23. Vou explicar por quê.
Porque no 4, 18 a 22, suponho que você está com sua Bíblia aberta aí, nós temos aquele chamamento, aquela escolha de alguns dos discípulos. E na nossa classe anterior, nós vimos a escolha de 12 dos discípulos. 12 homens foram selecionados especialmente para andarem com o Senhor Jesus Cristo de maneira diferente da multidão, andarem mais próximos do Senhor. E nós mencionamos que, no caso do Senhor, para ele não importava o passado daquelas pessoas, nem importava a condição delas, importava o coração daqueles homens que seguiriam o Senhor. Eu acrescentaria uma coisa: Deus escolheu aquelas pessoas porque eles não eram nada aos olhos do mundo. E esse é o caso com a grande maioria de nós. Deus nos chamou porque nós estávamos entre os pequeninos desse mundo. E isso torna o amor de Deus algo tão impressionante quando nós meditamos a esse respeito. Nós nada éramos, mas o Senhor nos amou. Nós nada sabíamos, mas aprove a Ele revelar-se a nós. Nós não o buscávamos, mas Ele já nos amava. É uma mensagem tão impressionante. E a grande maioria de nós não se encontra entre os grandes desse mundo. E ainda assim, é como se Deus se curvasse a sua morada eterna e nos amasse, se revelasse a nós em amor e nos chamasse para sermos seus seguidores, seguidores do Cordeiro. Só esse pensamento nos enche de gratidão, lembrar desse fato. Muito bem, depois da escolha então daqueles 12, vem esse resumo das atividades do nosso Senhor, capítulo 4, versículo 23 até o 25. Aqui descreve quem era o público que foi atraído pelo Senhor. Primeiro diz que ele percorria toda a Galiléia, aquela região norte da terra de Israel, hoje localizada fronteira com Líbano, Síria e Jordânia, aquela região. No oeste, obviamente, Mar Mediterrâneo, norte, Líbano, nordeste, Síria, leste, Jordânia. E essa região da Galileia fica bem ao norte e basicamente em torno de um lago maravilhoso, na minha opinião, talvez o lugar mais bonito de toda essa terra. Não que não haja outros lugares mais bonitos, mas se você já foi lá, sabe do que eu estou falando, e se você for lá ainda verá que é um lugar impressionante. Lá onde o Senhor gastou a maior parte da sua vida terrena. Nós imaginávamos que o Filho de Deus, se viesse ao mundo, vamos fazer uma relação com os dias de hoje, né? Se viesse ao mundo, ele ficaria em Londres, talvez, Nova York, Paris, Moscou, Madrid ou Estocolmo, algum lugar assim, mas o Senhor nem mesmo em Jerusalém gastou seus dias, a maior parte dos seus dias. Ele ia a Jerusalém ocasionalmente, por ocasião das festas, quando todos os demais judeus do sexo masculino iam em obediência ao mandamento do Senhor, mas a maior parte do tempo o Senhor gastou nessa região maravilhosa no entorno do Mar da Galileia. Um lugar muito bonito, especialmente bonito. E aqui diz que ele percorria aquela região, tinha inúmeras cidades em volta do lago. Hoje em dia tem algumas cidades, uma das maiores ali, Tiberias. Tem também as ruínas de Cafarnaum, ruínas de Magdala e outras. Diz que ele percorria ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Você imagina que esse povo que se aproximava do Senhor era cheio de pessoa doente. Não era um quadro muito bonito de ver a chegada deles, mas maravilhoso de ver a saída. E, com isso, diz que a sua fama correu por toda a Síria. Síria, então, é o termo empregado para
designar aquela região que eu mencionei, os países agora, Líbano, Síria, Jordânia, tudo aquilo ali é considerado Síria, até a parte que nós temos hoje, chegar ao rio Eufrates, onde era a área que o ISIS estava atuando. Tudo aquilo ali é coberto pela Síria. A sua fama correu por toda a Síria e trouxeram então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos e paralíticos. E olha que resumo maravilhoso. E ele os curou. E da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judéia e da além do Jordão, numerosas multidões os seguiam. Aqui nós queremos fazer um parênteses para chamar a atenção desse fato, que era verdadeiro em relação a esse povo aqui, e segue sendo verdadeiro ao longo de 2000 anos, desde a passagem do Senhor aqui na Terra. Claro que tem muita gente pobre, muita gente doente, muita gente curiosa envolvida aqui, mas tinha também os sacerdotes, tinha também as pessoas ricas, tinha também alguns letrados, tinha também os escribas, os fariseus, ou seja, o Senhor Jesus atraiu para si toda sorte de pessoas. E hoje estava fazendo um apanhado mental aqui em relação às pessoas que eu conheço pessoalmente. E nós veremos que entre as pessoas que eu conheço pessoalmente, tem toda sorte de pessoas atraídas por Jesus. Não se trata de um homem comum. Não se trata simplesmente de um profeta, simplesmente alguém que cura, ou simplesmente alguém que ensina. É o próprio Filho de Deus, não tem dúvida. Entre aqueles que eu conheço pessoalmente, eu conheço empresários riquíssimos, que ganham em um dia o que provavelmente nenhum de nós ganhamos numa vida toda. Riquíssimos. Eu conheço uma juíza, um procurador, vários médicos, inúmeros engenheiros, várias pessoas que exercem a profissão de empregada doméstica, pedreiros, arquitetos, professores. Não pessoalmente, mas na nossa época, presidentes, governadores, vereadores. E quando você começa a pensar na gama de profissionais, de pessoas de idiomas diferentes, conheço chilenos, coreanos, chineses, americanos, canadenses, italianos, brasileiros, evidentemente, argentinos, todos atraídos para esse mesmo Jesus. Todos fascinados com essa mesma pessoa. Esses livros que você vê aqui atrás de mim, não é só fotografia, a grande maioria deles falando dessa pessoa, Jesus. A grande maioria deles falando do que ele fez, do que ele disse, da sua primeira vinda, da sua segunda vinda. E se você fosse pesquisar nas bibliotecas de todo mundo, é muito possível que não haja nenhum personagem que jamais existiu em toda a história da humanidade sobre quem tenha sido escrito mais livros, sobre quem tenham sido cantados mais hinos e louvores, sobre quem tenha sido expressadas maior número de devoção do que a pessoa do Senhor Jesus. Quão atraente ele é, quão fascinante ele é. Nós sabemos de pessoas, especialmente na área acadêmica, onde nós atuamos algum período de tempo, que ficam fascinados por uma teoria e gastam a vida deles estudando uma teoria. Alguns deles estudando a teoria de uma viga, outros estudando a teoria de uma expressão, mas talvez não haja um personagem que tenha captado a mente e o coração humano de tal forma como o Senhor Jesus. Ele é único. Não se surpreenda se depois de algum tempo ouvindo a respeito dele, você também se torna mais um desses que são fascinados por esse homem chamado Jesus.
E gradualmente, à medida que você vai ouvindo falar dele e vai tendo comunhão com ele, vai chegando a essa conclusão. Ele é homem, mas ele é Deus. Ele é homem, mas ele é o Filho de Deus em forma humana. Ele tem essa natureza humana, mas é a natureza divina junto com ele. Então aqui nós vemos como ele atraía as pessoas. Obviamente, com essa multidão de pessoas enfermas, tanto do físico quanto da mente. Aqui menciona os endemoniados, menciona os lunáticos, são pessoas que estão, em alguma forma, ou tiveram alguma forma de limitação. Né? Os endemoniados tiveram as suas mentes cativas por demônios grande parte da sua vida. Esses seres espirituais malignos que danificam o cérebro normal. Lunáticos, pessoas que não têm uma capacidade cognitiva equilibrada, paralíticos. Vemos que o Senhor, embora amando essa multidão, não podia começar com eles. Embora tendo planos maravilhosos com essa multidão, não podia tomá-los tal qual eles estavam naquele momento. O que provavelmente o Senhor Jesus Cristo viu era o potencial deles de virem a ser cidadãos do reino. Uma vez restaurados, uma mente de um endemoniado restaurada, e depois de limpa, estruturada, equilibrada, claro que poderia ser um cidadão maravilhoso para o reino, e tem inúmeros casos a esse respeito. Mas o que nós queremos dizer é que quando ele viu essa multidão e amou essa multidão, o Senhor traça também como que ele vai alcançar não só essa multidão, que estava ali naquele período, há 2.000 anos atrás, mas todas as multidões de necessitados ao longo da história humana, depois da sua passagem aqui na Terra. E claro que nós conhecemos essa história de sofrimento da humanidade. Alguns de nós experimentamos sofrimento no nosso próprio corpo, especialmente à medida que a idade vai avançando. Mas nós sabemos que, se nós olharmos a sociedade em geral, é descrita por isso pessoas doentes do corpo, da mente, do espírito, às vezes das três coisas ao mesmo tempo. Então, o Senhor vendo elas, agora sim, capítulo 5, versículo 1, vendo as multidões, diz a Escritura que ele subiu ao monte e se assentou. E se aproximaram deles os seus discípulos. E o Senhor passou a ensiná-los. Então, esse ponto aqui é muito importante quando nós vamos estudar essa parte da Escritura. Quando nós percebemos que, embora ele possa ter proferido esse sermão aos ouvidos da multidão, ele se direcionou aos seus discípulos. Por que isso é importante para nós? Para nós sabermos que o Senhor também aqui está usando um método. O método de Deus sempre foi o homem. Se você ouviu a palavra de Deus e se está participando dessa aula hoje, certamente ouviu de alguma forma, sempre foi através do homem. Então, quando o Senhor faz o seu ministério de curar as multidões, de ensinar as pessoas, ao mesmo tempo ele está lançando as bases de como esse reino dele, como essa palavra dele iria se propagar. Sempre é usando homens. E isso também já dá uma indicação de como que nós podemos fazer se nós queremos ter um serviço eficiente para Deus. Invista em pessoas. Foi isso que o nosso Senhor fez. Ensina pessoas, treina pessoas. A nossa expectativa, à medida que nós estamos dando essas classes sobre a vida do Senhor Jesus Cristo, numa sequência, de maneira estruturada, a expectativa é que daqui a talvez 2, 3 anos, nós tenhamos coberto toda a vida do nosso Senhor, desde a sua entrada no mundo, por meio do nascimento da Virgem, até a sua saída no mundo por meio da ascensão, lá no Monte das Oliveiras. Você vai ter uma descrição completa
de todas as partes importantes da vida do Senhor Jesus Cristo. Qual a nossa expectativa? Que você aprenda, vá na sua Bíblia, aprenda, memorize, faça o seu próprio roteiro e ensine outras pessoas. É assim que o reino de Deus avança. Lembra que quando o Senhor Jesus fala sobre o reino dos céus e o reino de Deus, mais tarde, mesmo em Mateus, ele diz assim, ó, e o semeador saiu a semear. E quem é o semeador? É o Senhor Jesus. O que é a semeadura? É a divulgação da palavra de Deus. O que é a semente? É a palavra de Deus. O reino dos céus, o reino de Deus, é o único reino que ele é construído em base à divulgação da palavra de Deus. Os demais reinos são construídos por revoluções, por revolucionários, por visionários que usam as armas, as riquezas, as coisas materiais, mas o reino de Deus, ele é edificado com base na palavra. Você já tinha pensado nisso? Nunca com base na força física, nunca com base no poderio militar. E já aconteceu uma vez na história, quando nos primeiros séculos da propagação da verdade da Bíblia, o império que dominava o mundo naquela época era o Império Romano. Exércitos muito organizados. Nenhuma das potências da sua época resistiu ao poderio bélico-militar do Império Romano. Nem a organização político, civil e militar do Império Romano. Nenhuma nação. Mas, ao final de um determinado número de anos, o Império Romano sucumbiu debaixo dos pés do reino do crucificado. O Império Romano tinha poderio econômico, tinha poderio militar, tinha engenharia e tinha tantas coisas. E o reino do crucificado tinha somente a palavra. Se você vai ver no seu livro de histórias, um dia, o reino do crucificado, a palavra venceu. Isso aconteceu uma vez na história, logo após a primeira vinda do nosso Senhor, e vai acontecer novamente. Um dia, diz a Escritura, os reinos desse mundo se converterão no reino de Cristo. Somente por meio da palavra. Qual palavra? Essa palavra que nós temos nas nossas mãos. E qual que é o método, então, do nosso Senhor Jesus Cristo? Sempre investir em homens e mulheres que possam ensinar outros homens e mulheres. Nós temos enfatizado ao longo do nosso curso essa necessidade de entendermos que o ensino, do ponto de vista da Bíblia, não se restringe àquela ideia que nós adotamos, eu não sei exatamente de onde, ao longo da história, a um auditório. Não se restringe a nem mesmo a uma sala de aula. Se você prestar atenção, o Senhor Jesus Cristo ensinava embaixo da árvore, no campo, nesse caso aqui, em cima de uma montanha. Tem uma montanha na sua cidade? Pois é. Se fosse na época do Senhor, ele subiria essa montanha e lá seria a sala de aula dele. Por isso que ao longo desse sermão ele podia dizer assim, olhai as flores do campo, tinha um campo ali do lado. Ou os pássaros. Às vezes nós pensamos, se eu não tiver uma multidão de 1.500 pessoas assentados, todos para me ouvir, então eu não vou ensinar nada. Nunca foi assim com o Senhor. E não precisa ser assim comigo e com você, se nós somos bíblicos. A sua sala de aula pode ser a cozinha. Se você for a pessoa que está cozinhando e a pessoa que está te auxiliando, você ensina ela ali. Uma oficina mecânica. Pode também ser um púlpito, pode também ser uma escola, sem dúvida nenhuma, pode ser um auditório, mas não precisa necessariamente ser assim. Então, qual que é a ideia do Senhor naquela época? E a nossa ideia nesse momento é formar muitas pessoas que possam ensinar
outras pessoas. E foi o que o Senhor fez. Se aproximaram os seus discípulos, ele começou ensinando eles. Essa foi a ocasião, e o método do ensino dele era enunciar, então, essas leis, essas descrição do reino, que é esse assim chamado Sermão do Monte. Muitos descrevem esse sermão como que sendo um manifesto. O que é um manifesto? É uma declaração. Então, aqui é como se ele estivesse declarando a natureza do reino dos céus, que começa, como nós mencionamos, como algo espiritual, mas um dia vai ter a sua expressão física e material também. Mas começa como algo espiritual. E é importante que, à medida que vai descrevendo esse reino aqui, começando com algo espiritual, que se trata de um reino completamente diferente dos reinos que já existiram nesse mundo. Os valores desse reino são distintos. Os princípios desse reino são distintos. O modo de funcionamento desse reino é distinto. Alguém descreveu como se fosse um reino de cabeça para baixo. Ou seja, tudo que você pensa que é grande nos reinos desse mundo é pequeno no reino descrito pelo nosso Senhor. E tudo que você imaginar que é pequeno nos reinos desse mundo vai ser grande no reino do nosso Senhor. Quase que o inverso. Quando o Senhor falou para os seus... Teve uma ocasião que os seus discípulos estavam discutindo entre si quem que era o maior entre eles. E o Senhor disse para eles, olha, aqui no mundo, o maior é servido. Senta numa cadeira bem alta, ele é elogiado por todos, respeitado por todos, honrado por todos, mas no meu reino é o contrário. Maior é quem serve. Daí ele chega dizendo assim para os seus discípulos, quer ser grande no meu reino? Seja aquele que mais serve agora. Porque se você for grande agora, vai ser bem pequenininho lá no reino dos céus. E nós sabemos de um testemunho verdadeiro de um irmão muito rico que se converteu e ele, na sua esfera de vida pessoal, ele era honrado e tinha os maiores privilégios. Mas quando ele se reunia com a reunião da igreja, com os irmãos, ele era quem fazia questão de limpar os banheiros. De fazer questão de fazer aquele trabalho que é considerado o mais humilhante, o mais excludente, aquele que na nossa sociedade é reservado para as menores pessoas. Esse irmão queria fazer esse trabalho. Esse irmão entendeu o conceito. Esse irmão entendeu o princípio pregado por essas palavras do nosso Senhor aqui. Nesses tempos de pandemia, é muito interessante as definições que apareceram, né? Alerta amarelo, alerta laranja, alerta vermelho. E teve um lá que somente os serviços essenciais poderiam continuar funcionando. E entre os serviços essenciais, obviamente, mencionava os médicos, as enfermeiras. Mas eu nunca vi mencionar um serviço essencial que teve de continuar funcionando. Os lixeiros. Alguém até se propôs a dar, alguém escreveu um edital de um jornal aí, né? Queriam dar uma posição especial para os médicos,
Claro que nós não temos nada contra os médicos, né? Até porque alguns bons médicos são os nossos amigos. Nós precisamos dos médicos. Mas o ponto é, nós também precisamos de alguém que pega todo aquele material contaminado, resultado do trabalho dos médicos, e coloca num lugar seguro para não contaminar outras pessoas. Mas, infelizmente, nós vivemos numa sociedade em que um médico pode ganhar até 100 vezes mais do que uma dessas pessoas que faz um trabalho que é igualmente tão importante quanto o dos médicos. Não é nem mais nem menos, mas sem um, nós não temos o outro. Eu me lembro de uma vez em que estávamos decolando no meio da noite, um daqueles aviões grandões. Aconteceu de eu olhar pela janelinha do avião e ver aquele moço que trabalha lá no pátio, com chuva, com sol, de noite, de dia, com frio, com calor, fazendo a cena para que o avião possa se posicionar corretamente e fazer a decolagem. E naquele momento me ocorreu esse fato de que sem o comandante do avião aquele, a gente não decola. Mas sem aquele moço que segura a bandeirinha lá no pátio, a gente não decola também. Você entendeu o que significa o reino de Deus quando você entender a importância e o lugar de cada pessoa no seu lugar. Formação diferente, responsabilidades diferentes, pessoas diferentes, circunstâncias diferentes, mas todos perante Deus igualmente importantes se você quiser fazer o avião decolar. Seria uma catástrofe se os médicos não quisessem mais trabalhar. Seria uma catástrofe se os lixeiros também parassem de trabalhar. E às vezes o nosso mundo, a nossa sociedade é permeado desse orgulho de classe, orgulho de raça, orgulho de formação, orgulho até mesmo da graça em alguns casos. Aí você vê que em torno de Jesus, o Filho de Deus, o nosso Rei, todo tipo de orgulho tem que cair por terra. Ele atrai grandes, ele atrai pequenos, ele atrai sãos, ele atrai doentes, ele atrai mentalmente equilibrados, mentalmente desequilibrados, grandes e pequenos. Há o relato de um rei que dizia: eu espero o dia em que encontrar o meu rei face a face, então eu vou depositar a minha coroa aos seus pés. Esse rei tinha entendido o significado do reino dos céus. E quando nós vemos esse contraste tão grande entre todas essas coisas que nós mencionamos, o reino desse mundo e o reino dos céus, nós entendemos por que a primeira bem-aventurança, capítulo 5, versículo 3, se refere aos humildes de espírito. Porque deles é o reino dos céus. Sem humildade de espírito, você não consegue sequer ver o reino dos céus. Sem essa primeira abordagem à vida, essa primeira consciência de que nós nada somos em nós mesmos, não consegue enxergar o reino do céu, muito menos fazer parte desse reino. Se não sair do seu pedestal, lembra quando Moisés viu a chama ardente lá no deserto, se aproximou, e ali Deus falou com ele, mas antes dele ouvir falar de Deus, ele teve que fazer uma coisa. Deus lhe deu a seguinte instrução: Moisés, tira a calçada dos teus pés, porque esse solo é santo. E no solo santo da presença de Deus, ninguém pode estar em cima do calçado do orgulho. Ninguém pode
achar que é. Perante Deus santo, puro, sábio, amoroso, nós nada somos. Só podemos chegar na presença dele com os pés descalços, que é uma figura de um servo ou de uma serva. Não me venha mostrar quantos diplomas você tem. Nem me fale da sua conta bancária. Ninguém pode ter, de fato, chegado à presença de Deus se não chegou na condição de servo. Ninguém pode dizer que esteve com o Rei dos Reis se não dobrar a sua cabeça diante da sua presença tão ilustre, tão magnânima. Assim é o reino dos céus. O ponto que eu gostaria de mencionar hoje é que nesses primeiros 12 capítulos, versículos do Mateus capítulo 5, nós temos 8 bem-aventurados. Bem-aventurados os humildes de espíritos, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem e mentindo disserem toda sorte de mal contra vós. O que significa então esse bem-aventurado que aparece tantas vezes relacionado aos humildes, aos que choram, aos mansos, aos misericordiosos, aos pacificadores, aos que têm fome e sede de justiça, aos puros de coração? O significado básico da palavra bem-aventurados é felizes. Felizes. Veja o contraste entre a multidão que cercava o nosso Senhor e as pessoas que são os cidadãos do reino dos céus. Essas pessoas infelizes, cheias de enfermidades, cheias de limitações físicas ou mentais, psicológicas ou espirituais, mas limitados de tantas partes do mundo, uma fotografia da humanidade, tristes, evidentemente por causa da consequência do pecado, né? E olha aqui a descrição daqueles que estão no reino de Deus, felizes. Felizes, 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 várias vezes repetido. E ao final, versículo 12 diz assim, ó, regozijai-vos e exultai. Se tem uma coisa que nós temos tentado chamar a atenção dos irmãos e das irmãs que nos acompanham nessa série de aulas sobre a vida do nosso Senhor Jesus, é a característica de júbilo, de alegria, de exultação que existe no cristianismo bíblico. Claro que não é só isso, mas por que nós temos tentado chamar a atenção desse fato? Porque nós temos um sentimento de que existe uma visão distorcida, de que o cristianismo é associado com tristeza, é associado com sofrimento, é associado com uma postura fúnebre, é associado com algo negativo, um cor cinza e preta, é associado com um amor, uma lamentação que não corresponde àquele estado de espírito de alguém que conhece o Deus Criador dos céus e da terra. Claro que nossa vida como cristãos tem todas as dificuldades que uma vida normal tem. Nós, como cristãos, passamos pela morte. Se o Senhor não vier, nós morreremos. Não vier antes, né? Ou morrerá o nosso cônjuge. Morrem os nossos pais. Em alguns casos, morrem os filhos. Morrem familiares. Nós passamos por momentos de fartura, momentos de privação. Quantos de nós conhecemos a falência? Profissional, empresarial.
Não quer dizer que nós não passamos por problemas. Não quer dizer que nós vamos estar passando pela dor e sorrindo, mas quer dizer que se nós conhecemos de fato a natureza da vida com Deus, é uma vida cheia de júbilo, cheia de uma alegria que esse mundo não pode dar, esse mundo também não pode tirar. E nós temos a percepção de que, pela falta do conhecimento, a palavra escrita em muitos ambientes, ou um conhecimento distorcido, eles têm pregado para nós um evangelho que não entusiasma, um evangelho morno, um evangelho, não sei a expressão que eu posso usar, assim, sem paixão, sem entusiasmo, sem essa felicidade que está descrevendo aqui. Felizes, felizes, felizes. Então, quando você vai numa reunião da igreja de pessoas felizes, isso tinha que se expressar. E claro, ao final de feliz, 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 tem um regozijai-vos e exultai. Transbordar de alegria pelo fato de termos encontrado o nosso Rei, Jesus. Pelo fato de termos encontrado a vida em Deus, pelo fato de termos encontrado Deus por meio de Cristo Jesus. Regozijai-vos e exultai, diz aqui, porque grande é o vosso galardão nos céus. E aí diz mais, mesmo em meio à perseguição, mesmo em meio à calúnia, que fala, mesmo em meio à injúria, quando vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós, regozijai, exultai, alegrai-vos. Essa é a natureza da mensagem do Evangelho. O significado da mensagem do Evangelho é boas novas. Não me venha trazer condenação. Não me venha trazer notícia ruim. Não me venha trazer peso, porque o Evangelho é boas novas. O que significa isso? Chegou a salvação em Jesus. Deus conosco. Cristo em nós. Não somente a nossa libertação individual, um dia a própria natureza vai ser libertada desse cativeiro em que se encontra. Em algumas cidades que você olha, até as árvores são tristes. Um dia essas árvores saltarão de júbilo, de acordo com a linguagem do profeta. Um dia a natureza também será libertada no momento em que houver a libertação dos filhos de Deus. Essa libertação dos filhos de Deus é uma expressão que aparece no Evangelho de Romanos, no livro de Romanos, a gloriosa libertação dos filhos de Deus, quando nós fomos libertados do cativeiro do nosso corpo físico. Quando recebermos um corpo novo, que não morre, que não adoece, que não é vítima de todas as coisas que nos assolam aqui nessa terra. Então, a mensagem do Evangelho é boas novas. Nasceu Jesus, chegou salvação, veio para nós a esperança, veio aquele que venceu o mal, venceu a morte, venceu o pecado, venceu a Satanás. Ele veio aquele que vai nos levar desse império de trevas para o reino maravilhoso dos céus, para o reino de Deus. Então, bem-aventurados, essa é a nota, felizes são todos. E se você ler essa descrição aqui, bem como todo o restante do sermão, capítulo 5, 6 e 7, ou desse manifesto, vai perceber uma coisa muito interessante, que essa felicidade ela não está associada a alguma coisa que você pode fazer, nem associada a alguma coisa que você possa ter. E nisso também é uma enorme distinção entre o reino dos céus e o reino dos homens. E é uma enorme distinção entre a filosofia de vida que nos é impregnada desde os dias da escola, muitas vezes na família também, e a filosofia da Bíblia. A felicidade aqui não está associada ao que você tem, não está associada às suas possessões. A felicidade aqui está associada ao que você é.
Essa é uma nota muito importante. Bem-aventurados os humildes de espírito. Bem-aventurados os que choram. Bem-aventurados os mansos. Bem-aventurados os que têm fome de sede de justiça. Bem-aventurados os misericordiosos. Bem-aventurados os limpos de coração. Bem-aventurados os pacificadores. Ou seja, felizes são todos esses. Ou seja, nós que cremos nessa palavra podemos ser felizes simplesmente por aquilo que somos, independentes daquilo que temos. Não quer dizer que se nós temos, nós vamos ser infelizes, mas a nossa felicidade não depende disso. Quanta energia, quanto recurso, quanto tempo são gastados na busca de possuir coisas. Às vezes eu fico imaginando, porque nós temos acesso a tanta informação nos dias de hoje, né? Uma pessoa que tem uma casa com 14 quartos e às vezes 20 banheiros. Uma torneira de ouro. Mas só pode dormir numa cama ao mesmo tempo. Tem pessoas que têm mais uma casa. Tem uma casa para o verão, uma casa para o inverno, uma casa para a primavera. Isso não é exagero. A gente encontra na literatura moderna, no jornal, situações assim. E às vezes parece que quanto mais essas pessoas têm, mais infelizes elas são. Felicidade da qual o nosso Senhor Jesus Cristo está falando no manifesto maravilhoso do Reino. Uma felicidade primeiramente interior, de conhecer a Deus, de estar a caminho do Reino, de andar de acordo com verdadeiros valores interior, espiritual. Você não precisa ter algo para ser feliz. Mas se você for algo descrito por essas características aqui, você vai tornar tudo aquilo que você tem também razão de felicidade. Aí, claro, se você tiver possessões, você será feliz. Nós não estamos pregando contra as possessões. Nós estamos falando que a nossa felicidade não pode, não deve depender das possessões. A vida é mais do que ter e possuir, muito mais. A vida é conhecer a Deus em Cristo Jesus. Quem o conhece, estou seguro em relação a muitos do que nos acompanham, sabem exatamente do que eu estou falando. Graças a Deus por isso. Nós conhecemos o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Um dia sua palavra se revelou ao nosso coração. Nós estamos a caminho do reino dos céus, não só em espírito, mas na sua manifestação plena. Nós cremos que esse dia não está muito longe. Que o Senhor possa seguir falando conosco por meio da sua palavra. Nos encontramos na próxima oportunidade, se Deus quiser. Nós vamos terminar com uma palavra de oração. Amado Senhor, graças te damos porque o Senhor nos deixou essa palavra tão maravilhosa, porque o Senhor um dia se revelou ao nosso coração. E nós sabemos que o Senhor é Deus, nós sabemos que o Senhor é Rei, mas hoje nós queremos declarar: o Senhor é o nosso Deus, e o Senhor é o nosso Rei.
Oramos agradecidos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.